Oi, gente. Vamos falar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho. Bom, gente, eu queria terminar de falar uma coisa que eu falei sobre o nome de Jesus, né? Jesus Cristo de Nazaré, que Jesus era o nome dele, Cristo quer dizer Salvador, e de Nazaré era do lugar de onde ele vinha. E tinha também que eles chamavam ele de Messias. Messias quer dizer mensageiro, mestre, na linguagem deles lá. Rabi também quer dizer mestre, que eles chamavam ele de Rabi, mestre, na língua deles lá também. E o Cristo que eu disse é Salvador, né? Então, os cristãos eram os seguidores de Jesus e o cristianismo era uma comunidade de cristãos, né? O cristianismo era uma comunidade de cristãos, de seguidores do Cristo, né? De discípulos do Cristo. E Deus, gente, ele fez o universo, todo o universo. Todo o universo, não foi só o planeta Terra. Como eu disse, não é só o planeta Terra que é habitado, né? São todos os planetas que a gente conhece, esse pouquinho aqui que a gente conhece, acho que são 9, né? E esse pouquinho que a gente conhece e muito mais, são milhares. E diz que Deus continua criando mundos e espíritos. Quer dizer, então, todos os mundos são habitados por espíritos, não por outra coisa, por espíritos, como nós. Então, todos os planetas que Deus fez e continua fazendo são habitados por espíritos como nós. Esse eu faço, eu gosto, eu vou, eu quero, eu amo, eu odeio, eu sinto raiva, esse eu aí é o nosso espírito. Sem o espírito, a carne não seria animada, ela não teria vida. Por isso que quando o espírito se desliga totalmente da carne e vai para a erraticidade, que é a pátria espiritual, o espírito, a carne morre, a carne que morre. Então, o perispírito sempre vai acompanhar o espírito, sempre. O perispírito ele é feito de matéria, e eu acho que eu não falei isso. Eu queria só completar essas coisinhas também. O perispírito eu falei que é a ligação entre a carne, a matéria, né, e o espírito. Quando a gente dorme, a gente está parcialmente ligado à carne e o espírito pelo perispírito. Então, o perispírito ele é matéria e espírito ao mesmo tempo. Ele é o envoltório fluídico do espírito. E o espírito é energia sutil. E a carne é o que todo mundo sabe, né? Carninha, os ossinhos, os órgãos, né? Tudo aí. Tudo que tem na carne é a nossa matéria, né? É o nosso espírito. Então, que eu ia falar. Então, Deus continuou criando mundos e espíritos. Então, quer dizer que tudo todos os planetas são habitados e tem espíritos. Não sei se é como o nosso, mas são espíritos, né? Falar mais. Então é isso. Deixa eu dar uma explicação do que seja esse perispírito. Eu falei também que o perispírito
grava tudo que a gente fez durante a vida inteira da gente. Durante o que a gente fez a vida inteira, é como se fosse um vídeo, né? Uma gravação. E é como se fosse uma gravação da vida inteira. Até a morte, não. Eu falei que o espírito sempre acompanha o espírito depois da morte. E vai gravando também, né? Eu vou explicar o que é o perispírito, assim, uma explicação para vocês entenderem. É assim, perispírito. Vamos pegar eu quero fazer uma batida de abacate no liquidificador. Vamos lá pegar um liquidificador. Vamos pegar o abacate, o leite, tudo que a gente vai fazer a batida e vamos pôr no copo. O copo tem um motorzinho embaixo. Então, o copo e o motor seriam o nosso corpo. Sem o copo, onde que eu vou pôr o abacate, o leite, mais as coisas que eu tenho que fazer a batida? Não tem jeito. Então, precisa do copo e do motorzinho. O fio que leva a energia, o fio condutor e a tomadinha seria o perispírito. É o fio que leva. E a energia que vem para o liquidificador para ele funcionar é o espírito, é o próprio espírito, porque o espírito é energia. Então, o perispírito seria esse cordão de ligação. Para a energia vai e volta, vai e volta, vai e volta. Hora que, vamos pôr assim, a hora que o liquidificador queimou, não tem mais jeito, é a hora que, vamos se dizer, a morte do corpo. Que não vai funcionar mais ali, né? Então, o que anima a carne a funcionar é o espírito, através do perispírito, porque senão a carne morre. Quando o espírito se desliga totalmente, a carne morre. E parcialmente é quando dorme. Então, deu para entender? Vamos pôr que o copo do liquidificador e o motorzinho é o nosso corpo. O fio condutor e a tomadinha é o perispírito. E a própria energia é o espírito. A hora que desliga da tomadinha, o liquidificador para. Então, eu preciso de tudo isso para o liquidificador funcionar. E a mesma coisa é o nosso corpo. Dá para entender? Tá dando para entender? Então, é isso aí. E eu tava falando sobre os animais, né? Eu deixei duas coisas sem falar sobre os animais que eu queria ter falado e eu não lembrei também. Os egípcios, na época lá de Jesus, não sei se até hoje é assim, né? Os egípcios gostavam muito de gato. E quando era muito fácil pegar fogo nas casas na época, né? Na época do Cristo, lá era muito fácil, porque eles não tinha, como fala, para-raio. Não tinha essas coisas lá naquela época, né? Então era muito comum pegar fogo em casa. Então daí, quando pegava fogo em alguma casa, o primeiro ser que eles salvavam era o gato. Era o gato, eles cultuavam o gato. Cachorro eles não gostavam, não. Lá do Egito. Não sei se até hoje é assim, viu, gente? Eu não sei. E o primeiro ser que eles salvavam era o gato. E quem machucasse um gato, ou quem matasse um gato, pagava até com a própria vida. Agora na Índia, eu não sei. Na Índia acho que é a vaca, né? Não sei muito bem, não. A vaca, que eles cultuam a vaca, né?
Até hoje se tem a ideia daquela época do imperador Constantino, que o gato, ele é do diabo. Até hoje tem gente que fala isso, né? Gato é do diabo. É coisa nenhuma, gente. Foi tudo Deus que criou. Até esses insetos que a gente não gosta, né? Barata, aranha, escorpião. Deus me livre, né? Mas tudo foi Deus que fez. O diabo não fez nada não, viu? Tira o cavalinho da chuva que o diabo fez alguma coisa. Minha mãe falava assim, quando a gente queria alguma coisa, ou quando a gente queria ir em algum lugar, ela falava, tira o cavalinho da chuva, porque ele não vai fazer isso, não vai nesse lugar. Ela falava, então, tirem o cavalinho da chuva, porque nada, nada, nada foi criado pelo diabo. Aliás, agora eu vou falar dele. Demônio. Então, um dia eu cheguei lá naquele mercado que eu fazia compra lá, e aquele mesmo homem, né, que eu não vou falar a igreja dele, porque não se falam religiões, se fala religião, como eu ensinei, né, é uma coisa só. Religar, ligar, amarrar, atar, prender. O quê? De alguma forma o homem é Deus. É de origem grega essa palavra. Então foram formadas igrejas, eu acredito. A igreja católica eu vou contar também como ela foi formada, como ela foi fundada. Mas as outras igrejas, eu acredito que as outras igrejas, eu acho que foi assim. O pai e a mãe querendo dar bons ensinamentos acerca de Deus, de Jesus, sobre religião. Ele começou a reunir a família, os filhos, né, a mulher, e falava ali sobre religião. E depois começaram a chegar os parentes, os vizinhos, os amigos. Então, daí foram se formando igrejas, né? Cada um com as suas ideias. Eu acredito que foram formadas assim, ou às vezes os amigos se reuniam em torno, os homens, né? Mais, né? Porque a mulher até hoje não manda muito em nada, né? Então, eu acredito que os amigos se reuniam e falavam sobre Deus, acerca de religião, sobre Deus, Jesus, né? A família, até hoje é família, viu, gente? Não pensa que é daquela época, não. A nossa família é Deus, que é o Pai, Jesus, que é o irmão, Nossa Senhora, nossa Mãe Eterna, viu? E então eu acredito que foram assim formadas religiões. As religiões não, as igrejas, né? Porque religião é uma coisa só. Não existe outra, não. Então eu acredito que foi assim. Foram assim formadas as igrejas, né? Cada um com as suas ideias, né? Se reunindo ali, os amigos se reunindo e falando em torno de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, né? Então eles começaram a se reunir e formaram igrejas. E vamos falar do demônio então. Vamos falar do demônio? Não, deixa eu acabar de falar sobre os animais. Que eu queria ter contado também, não me liguei. A irmã Clara, Santa Clara de Assis, que era amiguinha de São Francisco de Assis também, que eles vinham de Assis, da Itália. Eles tinham sobrenome até, naquela época de 1230, eu acho. A época de São Francisco e Santa Clara, eu acho que foi mais ou menos essas épocas. 1200 e alguma coisa, 1230, eu não lembro mais também, precisar a data para vocês. Mas eles tinham sobrenome, mas falava assim também, São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis. Mas eles não gostavam do título de santo. Não é que eles não gostavam, eles não aceitavam porque eles achavam que eles não mereciam esse título. Então, ficou Irmã Clara, até eu tirei desse livro, e Frei Francisco. Romance de Frei Francisco e Irmã Clara de Assis. Essa historinha que eu vou contar agora
a Santa Clara, a irmã Clara, ela tinha uma gatinha de estimação. E assim, quando ela estava velhinha, ela tinha muita dor no corpo. Que ela fez muita cura. Mas ela mesma, tadinha, ela não, né, achava que ela, tipo, merecia aquele martírio, sei lá. Porque desde os 15 anos que ela foi fundar a igrejinha de São Damião, ela já existia. Daí o Frei Francisco mandou Santa Clara e a irmã Clara ir para lá, né? Ela era mocinha de 15 anos. Daí ela fundou, não, ela restabeleceu a igrejinha, porque ele falou, agora você vai lá para a igrejinha de São Damião, você vai tomar conta daquela igrejinha. E quando ela chegou lá com as amigas dela, todas queriam ser irmãs, né? Naquela época os pais não aceitavam isso não, gente. Foi muita guerra, viu? O pai dela mandou até o tio dela, porque ela foi fugida de casa, ela e as amiguinhas dela. O pai dela até mandou o tio dela ir lá buscar com os homens, né? Muitos homens, tiraram de lá. Mas Deus formou toda uma coisa para aqueles homens não entrassem no lugar que ela estava. Foram verdadeiros milagres que aconteciam ali. Ela fazia muito milagres. E ela foi com 15 anos. Então eu acho que elas eram as irmãs pobrezinhas, as irmãs descalças. Elas pediam alimentos nas casas, né? Nos sítios eram, bem dizer, naquela época. Não era lugarejo, não era muito habitado. Então elas iam descalças, pediam assim, alimento para os pobrezinhos, né? Ovos, né? Depois elas fizeram as plantações dela. Quando elas chegaram na igrejinha de São Damião, estava tudo destruído, sujo, né? Os banquinhos quebrados. Daí ela, acho que mais 3 ou 4 amiguinhas dela puseram a limpar aquilo lá, puseram a arrumar os banquinhos, tudo, sabe? Restabeleceram de novo a igrejinha de São Damião. E ela tinha muita dor no corpo, porque quando ela ficou velhinha, né? Ela tinha muita dor no corpo dela, por causa, acho que de tanta lutar, de tanto trabalhar, né? E ela tinha muita dor no corpo, então tinha dia que ela não saía da cama, quando ela estava velhinha, né? E teve dias, agora que é a história que eu vou contar, teve dias que ela não conseguia sair da cama e a voz dela não saía. Ela falava baixinho e as irmãs não entendiam o que ela estava querendo falar. É que elas costuravam para os pobrezinhos, elas faziam roupas para os pobrezinhos, né? E aquele dia a voz dela não saiu. E ela tinha uma gatinha de estimação e as irmãs não conseguiam entender o que ela queria. E ela queria continuar costurando, mesmo com dor no corpo, mesmo sem falar, né? Ela queria continuar costurando ali na cama dela, né? Mas a gatinha dela entendeu o que ela queria. Ela queria o tecido e ela queria a linha para costurar, para continuar costurando. Ela não queria ficar parada. Daí a gatinha entendeu. A gatinha foi lá pegar a linha. Daí a linha e o pano. Daí a gatinha começou a pegar com a unha e a puxar com a unha. Daí ela falou assim, não, minha querida, assim você vai estragar tudo o tecido. A gatinha pegou a linha, enrolou com a cabecinha e o pano e pegou na boquinha com a maior delicadeza e foi lá levar para ela. Viu, gente? Os bichinhos entendem o que a gente fala, viu? Os animais entendem o que a gente fala, viu, gente? Cuidado. Viu? A gente fica maltratando, pensa que não tem espírito. Eles têm espírito, não como o nosso. Acho que é melhor que nós, né? Porque, segundo Chico Xavier, eles vieram só aqui para ajudar a gente. E é verdade, né? É verdade, né? Vê quando, às vezes, um velhinho tá doente, você dá um bichinho para ele começa a estimar, né? Ele até fica mais saudável, né? Então, gente, não maltrata os bichinhos não, viu?
Não joga fora não, porque eles estão aqui só para ajudar a gente, viu? Bom, vamos falar outra coisa. Gente, o Brasil foi designado por Jesus como sendo a pátria do Evangelho. O Brasil é a pátria do Evangelho. E... bom, eu já falei... Então, o perispírito, ele acompanha depois da morte. Ele acompanha o espírito, sempre. Tem gente que fala assim, ah, quero só saber o que eu fiz. Depois que eu morrer, eu quero só saber o que eu fiz para merecer passar o que eu estou passando. Porque nessa vida eu não encontrei nada que eu tenha feito que eu mereço passar por isso. Então, ação, o Espiritismo fala, ação vai ter uma reação. Causa, tudo que a gente causar vai ter um efeito. Causa e efeito, ação e reação. Então, a gente, se não for dessa, é da outra. Então, a gente tem que procurar. Aí, não fiz nada nisso. Não fiz nada nessa vida para merecer passar o que eu estou passando, né? Então... lá da outra. Ah, eu quero saber o que eu fiz para merecer um negócio desse, né? Daí, depois que morre, né? Desencarna, né? Porque encarnado é agora que nós estamos vivos. Estamos na carne. Desencarnado é quando a gente morre. E reencarnar é quando a gente volta com outra carne, mas o mesmo espírito. Mas o mesmo espírito, mas melhor. O mesmo espírito melhor, porque a gente não fica vadiando lá na erraticidade, não. Não fica, não. Lá tem os departamentos de trabalho também, né? Não fica vagabundando, não. Viu, gente? Não fica louvando a Deus aqueles bons, não. Eles têm trabalho, todo mundo tem trabalho lá. Viu? Presta atenção os preguiçosinhos da terra, porque se não trabalha aqui, na outra encarnação vai ter que trabalhar, viu? Vai ter que trabalhar muito. Então, a pessoa fala, ah, eu quero saber o que eu fiz. Depois que eu morrer, né? Quando desencarnou. Tá, então... quando Deus achar oportunidade de mostrar, o perispírito vai começar a funcionar. Daí o ser vai ver tudo o que ele fez para merecer estar passando aquilo lá. Os espíritos falam assim, Allan Kardec falava, se Deus é justo, o que nós estamos passando é justo também. Não é? É porque a gente, em algum momento, a gente fez. Mas tem muita gente que leva o efeito pela causa. Falar que aquela fulana está causando isso para mim. Não, é só o efeito do que nós fizemos. É efeito, não é a causa. Então, por isso que se Deus for justo, deixa Ele que julga a gente, né? Deixa Ele que faça, mas Ele faz o melhor pela gente. Não vê que tem pai e filho que se odeia? Se odeia. Por quê? Foram espíritos que brigaram, às vezes até se mataram, mas Deus põe, na hora que Ele vê o tempo oportuno, Ele manda como pai e filho, para ver se eles conseguem se entender. Deus faz por amor. Não é o dente por dente, olho por olho de Moisés, não. Não é, não. É a lei de Deus, é a lei do amor. Não é a lei do olho por olho e dente por dente, é a lei do amor. Então, Deus manda na mesma família, como pai e filho, para ver se entende. Às vezes, naquela encarnação, não. Então, depois, Deus às vezes troca. Um vai ser pai e o outro vai ser filho. Vamos inverter o negócio. Às vezes, ainda tem uma birra ainda, mas fica trabalhando e estudando lá em cima depois que morre, gente, para ver se a hora que chega aqui se entende.
Não é que Deus vai lá, fica uns anos lá e depois joga aqui na terra, não. Tem toda uma preparação para voltar também, viu? Tem tipo de uma incubadora que fica lá, que o corpinho já ganhou o espírito, tem todo um processo lá. Eu não sei se é os 9 meses que a mãe fica em gestação, 7 meses, porque tem mulher que dá a luz de 7 meses, né? Eu já estudei sobre isso, mas eu não lembro bem. Eu não sei se é os 9 meses, se é os 7 meses, que fica tipo de uma incubadora, o espírito fica estudando também, ele fica, entenderam? E lá em cima ele estuda também, viu? Então, e daí, a hora que Deus deu oportunidade para mostrar para o espírito o que ele fez. O que ele fez para estar passando tudo aquilo ali. Mas quando Deus achar oportuno. Porque é o seguinte, tem espírito que foi muito ruim. Então, aquilo vai chocar muito ele, se ele vê lá em cima. Porque lá a nossa consciência, ela se amplia muito, muito, muito. Então a gente pode ver, pode sentir, né? O que a gente fez de bom e de ruim, certo e errado, e deixou de fazer também. Né? Então a nossa consciência, ela se amplia muito. E daí que vem o céu ou o inferno, é o remorso, aquilo queima demais, porque daí a gente sente mesmo. Aqui a gente pensa que a gente sente as coisas ruins, mas não é não, é lá. É lá que a gente sente as coisas ruins. Daí vem o céu e o inferno, né? O paraíso. Céu, paraíso, acho que eu já falei, paraíso Jesus falava paraíso. Céu é do católico, né? Então, daí então o espírito às vezes ele não aguenta ver aquilo que ele fez em outras reencarnações, é muito duro para ele. Então, Deus espera dar a oportunidade dele estar melhor para mostrar o que ele fez para passar aquilo. Vou contar a história de um homem que reclamava da cruz dele, né? Como todo mundo reclama da cruz, né? Oh, meu Deus, ele falava, me dá uma cruz mais leve, a minha tá muito, mas muito pesada, me dá uma cruz mais leve, Deus, me dá outra cruz, eu aceito outra cruz, mas me dá uma cruz mais leve, Senhor, essa tá muito pesada. Daí, um dia veio uma mão enorme, recolheu ele para levar ele a escolher outra cruz. Aí ele ficou todo feliz. Eu vou escolher outra cruz, vou escolher uma cruz bem levinha para mim. Eu vou lá escolher. Ficou tudo feliz. Daí a mão depositou ele num lugar que tinha muitas cruzes, milhares, tudo empilhada. Tudo empilhado. Fica à vontade, pode escolher a cruz que você quiser. Aí ele ficou tudo feliz, né? Escolhe, olha, olhou tudo. Olhou tudo, todas as cruzes. Achou uma. Essa aqui é levinha. Essa aqui é levinha, eu vou ficar com essa aqui. Que surpresa que ele teve a hora que ele pôs a cruz nos ombros. Era a mesma cruz que ele tinha escolhido. Por quê? Porque era a cruz mais leve. Era a cruz dele. Era a cruz que ele mesmo tinha escolhido antes de vir para a terra. Era a cruz, porque os espíritos falam assim, que se é a gente que escolhe, lá em cima a gente está mais com o espírito ligado no que a gente fez e deixou de fazer, fez de bom e de ruim, sabe? Então o espírito está focado naquilo, então ele que escolhe a cruz, ele que escolhe o destino não, a cruz dele. Então, se o espírito não souber escolher, daí o anjo guardião dele, ou sendo o guia espiritual dele, ajuda ele.
O anjo guardião acompanha a gente para toda a eternidade? É o mesmo anjo? Não, não é. Eles podem mudar naquela vida, é aquele anjo, mas pode mudar de anjo. Mas a gente fala o anjo guardião ou espiritual, eles estão ali dando um tipo de uma diretriz para a gente, mas eles não podem entrar no nosso livre-arbítrio. A gente faz o que a gente quer. A colheita, deixa eu falar de novo, a colheita é livre, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eles não podem se meterem no livre-arbítrio da gente. Então, eles só, tipo assim, dão conselho. Às vezes a pessoa vai fazer uma coisa ruim, ele fala, não faz isso, pensa bem antes de fazer, fica uns dias pensando, não faz isso, não fala isso, cuidado, não faz isso. Por isso que eles falam assim, quando a gente for fazer alguma coisa para alguém, pra gente se perguntar primeiro, você gostaria? Se não, então não faz. Se sim, pode fazer. Mas se você falar assim, eu não gostaria não, então não faz, porque vai voltar para você. Então, o anjo guardião, ele pode só dar conselho, mas é você quem decide, o livre-arbítrio é seu. É você que faz da sua vida o que você quiser, ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas fica se sabendo que vai voltar igualzinho para você. Se não for nessa vida, vai ser em outra. Falar, não tô nem aí com a outra, nem sei se isso existe, acho que é tudo mentira, mentira nada. Jesus não veio morrer aqui na terra e sofrer tanto que ele sofreu para essa carninha aqui, não. Viu? Porque é a carne que morre, acaba. Mas é aproveitado pela natureza também, para fazer novos corpos. Viu? Jesus, nem o corpo dele aguentou a uma cruz. O corpo dele também morreu. Viu? Nem o corpo dele não resistiu a uma cruz. A cruz infamante ainda. A cruz lá da infâmia, que só morria assassino, ladrão, bandido, de tudo quanto é espécie. E Jesus não devia nada para ninguém. Nada para ninguém Jesus devia, né? Então, então é isso, gente, né? A causa tem causa e efeito, ação e reação. O que a gente causar vai ter um efeito. E toda ação vai ter uma reação. Então é isso. Jesus não veio aqui morrer pela nossa carninha, não. Ele veio ensinar, ele veio aqui ensinar, foi o nosso espírito. Esse eu aí que eu falei, tudo que é eu vou, eu gosto, eu amo, eu odeio, é tudo do espírito. É o espírito que ama, é o espírito que odeia, é o espírito que gosta. Todos os nossos sentidos e sentimentos são do espírito, não são da carninha, não. Tira o cavalinho da chuva, viu? E diz que Deus fere a gente onde a gente mais gosta. Cuidado com o que gosta, viu? Cuidado com o que cultua, viu? Deus fere. É tipo assim, como assim? Vou dar um exemplo. Cuidado com as pessoas que cultuam muito o corpo, a beleza do rosto, do corpo, viu? É como aquele ganancioso lá que ele ia juntando, só juntando no celeiro, não ajudava ninguém, só ele ia amontoando aquele monte de plantação, de coisa, de colheita, no celeiro, o homem já era rico demais, não dividia nada com ninguém, não ajudava ninguém. Deus falou assim, daí não tinha nem onde pôr mais as coisas, de tanto rico que ele era, de tanto que ele tinha, dividia nada com ninguém. Daí Deus falou assim para ele, essa noite mesmo eu vou te levar desse mundo. O que adiantou a ganância dele? Construiu tanto para quem? Para quê?
Pra quê? Pra quê que ele construiu tanto, né? Só pra ele, não fazer caridade pra ninguém, né? Então, cuidado com o que cultua, cuidado com o que gosta. Porque Deus pode tirar a tua beleza do momento pro outro. Não fica se pegando muito com beleza não, viu, gente? Não fica não. Não fica não. Belezinha do rostinho, do corpinho, tem que se cuidar. Mas não ficar, ai, dar uma de Apolo. Ai, sou a mulher mais bonita do mundo. Eu sou a mulher mais linda. Sou o homem mais lindo do mundo. Olha que linda que eu sou. Olha meu corpo. Cuidado. Né? E quando você tiver que pedir alguma coisa, é para Deus direto. Se tranque no silêncio do seu quarto, ora para Deus. Cuidado com o que pede para Deus. Cuidado que a riqueza, cuidado com a riqueza, porque a riqueza é uma situação muito difícil de lidar com ela. Viu, gente? É uma situação muito difícil. Jesus falava, é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma fechadura ou de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque a riqueza, ela traz muitas ilusões, muitas. Você pode comprar de tudo, muito, tudo, tudo. Então, né, vou contar a historinha do rico. Não sei se eu já contei, mas eu vou contar de novo, se eu contei. Tinha um rico que ele doava muito dinheiro, mas era assim, só para se aparecer. Se aparecer em rádio, televisão, jornal, tudo que tinha na época lá dele, né? Ele só fazia para se aparecer. Ele doava, mas era somente para se aparecer, não era do coração, não era bondade. Então, ele falou, quando eu morrer, ele pensava, quando eu morrer eu vou para um lugar bem bom, né? Bom, morreu. Daí, ele chegou lá e já foi falando, eu vou merecer um lugar bom, porque eu doei tanto dinheiro, eu ajudei tanta gente, né? Então vamos ver o que você fez. Daí viram, né? Que ele só fazia aquilo só para se aparecer, né? Daí mandaram ele lá para outro lugar, não ia ser o primeiro. Bom, eu, Salete, acho que ele não foi para o primeiro nem para o segundo. Mas ele não foi para um lugar ruim, não. Porque, gente, afinal de contas, ele doou muito dinheiro, né? Quantas moradias ele não deve ter ajudado as pessoas carentes a não ter, né? Quanta fome ele não matou, não é? Quanta roupa, quantos ele não vestiu, não calçou, quanto ele ajudou. E um rico dar dinheiro é difícil, né? Afinal de contas, ele ajudou. Não acredito que ele foi para o último lugar, não. Mas ele não foi para o primeiro, nem para o segundo, mas para o último ele também não foi, né? Mas, porque quando a gente tem que fazer alguma coisa, tem que ser de coração, né? Eu estou fazendo porque eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz em poder ajudar. Porque eu quero o bem daquelas pessoas, porque eu me sinto feliz, né? Não para me aparecer. Não estou aqui para me aparecer também, não. Gente, não estou aqui não. Para me aparecer, para ficar rica, para ficar famosa, para competir com outra igreja, com outra pessoa. Não interessa isso, não. Viu? Não estou nem aí para isso. Eu vim aqui ensinar o que eu estudei. Porque eu tenho que ensinar. Viu? É que nem assim, eu falei assim, tem sempre uma voz, não que eu escute vozes, eu acho que eu sou médium sensitiva e de efeito físico, eu acho. E eu médium também, eu vou falar que é médium. Senão ninguém tem muita coisa.
eu sempre ouvia, tipo, de uma vozinha, mas é vozinha na mente, na consciência, sabe? Falava, você tem que ir. Faz 1 ano e meio que meu marido me deu esse celular. Nossa, eu briguei tanto com ele porque eu falei, não quero que desligue o telefone fixo. Não entendia nada de celular, eu não tenho tempo de ficar aprendendo essas coisas. E eu falei, eu tô muito esquecida também, eu não vou conseguir aprender isso daí, né? Eu briguei muito com ele, eu falei, não tinha que ter gasto um dinheiro para comprar uma coisa que eu nem vou usar. Eu falei, né, para fazer uma ligação eu faço mesmo do telefone fixo, né? Então, ele, não, nossa, cheguei a brigar com ele, eu falei, acha, imagina, então fica com o meu novo e me dá o seu que é velho, né? Ele falou, não, o meu é um pouquinho melhor que o seu, né? Eu não entendo como eu não entendia nada disso. Daí eu falei pro meu filho, ô filho, fica você com o meu celular novo e me dá o seu velho. Ele falou, não, mãe, eu não vou dar porque o meu, ele é melhor que o seu. Tipo assim, acho que faz mais coisas, né? Então eu falei, então, tá, tudo bem. Agora 1 ano e meio, agora fez em dezembro, que o meu marido me deu. Então agora eu tô aproveitando dele, né? E daí então tinha sempre uma vozinha que me falava, não, você tem que ir lá ensinar, que você vai morrer com isso daí, que você aprendeu, que você estudou, né? Você tem que ensinar. Você tem que ensinar, você tem que falar as coisas que você aprendeu estudando, né? Você tem que ensinar. Ah, então me dava ânimo. Aí eu vou. Daí eu perguntava pro meu filho, como que eu faço para gravar isso, né? Como que eu faço, né? Não sei, até hoje eu não entendo nada. Daí então, ele pôs pra mim, ele me ensinou. Daí acontecia alguma coisinha, eu falava, ah, Deus, não vou não tem moral pra isso, né? Não vou, não quero não vou. Daí eu desanimava. Daí aquela vozinha, não, você tem que ir, você tem que ir. Daí, ah, não tem moral. Ah, daí acontecia alguma coisinha de boa, eu vou. Daí, de repente, acontecia uma coisinha de ruim, ah, não vou não, tem moral. Daí eu sempre tenho esses 2 livros aqui na minha cabeceira da minha cama. E a gente vai sempre dormir de madrugadão aqui na minha casa, né? É Joana de Ângeles, né? Então, esse e o Evangelho. Eu sempre tenho na cabeceira da minha cama. Quando eu vou dormir, eu posso estar caindo de sono, porque a gente vai dormir bem de madrugada. Então, Joana de Ângeles, eu abro assim, eu leio uns três parágrafos assim, eu leio assim, né? Eu leio uns 3, assim, ou 4, e depois eu fecho e abro do nada, e leio uns pedacinhos, e abro do nada também o Evangelho, né? Eu abro um pedacinho do Evangelho e abro um pedaço do Evangelho, mas eu só leio o título aqui que caiu, aqui ó, os que dizem Senhor, Senhor. Daí eu fecho e vou dormir, porque eu tô morrendo de sono. Mas daí nesse dia, eu falei, não, eu vou ler aqui o Evangelho, nem por 3 parágrafos aqui, eu vou ler. Daí caiu Missão dos Espíritas, aquele dia, que eu falei, eu vou ler. Missão dos Espíritas, caiu. Daí fala que tem que ensinar, olha só, que tem que ensinar sim, que aqui ó, Missão dos Espíritas, eu vou ler o que eu li aqui, só um pedacinho, porque é muita coisa, né? Missão dos Espíritas, Erasto, Paris, 1863, foi escrito isso, 1863. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo
e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas bem sei, mas que importa? É necessário regar o vosso suor, é necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então foi isso que eu li aquele dia, que eu resolvi ler só esses pedacinhos aqui. Só esse pedacinho aqui. Então falou isso pra mim, e eu acho que estava falando que era pra mim ler, né? Então por isso que eu decidi, tomei uma resolução e vim. E tô aqui falando. Bom, gente, eu também falei aquele dia lá que, por exemplo, os suicidas, né? Os suicidas não vão ficar eternamente lá. É assim, se suicidou, vai lá pro Vale dos Suicidas, mas não fica lá, gente. Ninguém fica no sofrimento eternamente, como os católicos falam, não, viu? Não fica eternamente no sofrimento, não, viu? É assim, o espírito sofre, daí chega uma hora que ele não aguenta mais sofrer e ele sente remorso do que ele fez, né? Daí ali, nos vales ali de sofrimento, tem sempre os espíritos bons, tem muitos espíritos bons ali. Só que, por que então que eles não vêm ali, não se apegam a eles, né? Porque eles não estão na mesma sintonia. Eu falei para vocês que o céu e o inferno é um estado da alma, não é um lugar circunscrito no espaço. É um estado da alma, que a gente vai para onde a gente está em sintonia. Então, é um estado da alma. Então, quando o espírito começa a sentir remorso do que ele fez, quando ele começa a sentir que ele não quer mais aquele sofrimento para ele, do fundo da alma mesmo, daí os espíritos bons já aparecem para ele e já retiram ele dali imediatamente. Retiram ele dali, levam para um lugar bom, lugar de tratamento, viu? Mas não é injeçãozinha, não, corte, cirurgia. É energia da melhor que existe. Energia sutil. Viu? Porque o espírito precisa da energia, não de cortinho, de injeçãozinha, viu? De bisturi, não é nada disso. Viu? Daí então, os espíritos bons que estão sempre por ali, só que os espíritos que cometeram o suicídio ou que mataram alguém, eles não vêm porque eles não estão sintonizados na mesma sintonia dos bons. Então eles não conseguem captar,
a energia. Não conseguem captar a energia dos espíritos bons, porque é tudo espírito. Então, quando eles começam a sintonizar, que eles começam a sentir remorso, não quer mais aquele sofrimento para eles, imediatamente eles são tirados dali, daqueles vales de sofrimento, e levados para um lugar bom de tratamento, viu, gente? E daí lá eles, quando eles estão já restabelecidos, eles começam a trabalhar. Lá também não tem vagabundagem, não. Fica lá, tem vários departamentos, viu? Os veterinários, certamente que eles vão para amparar os animais lá em cima, ficam naqueles departamentos. Tudo tem os departamentinhos certos e eles sabem para onde eles mandam cada espírito. Ninguém vai ficar vagabundando lá, não, viu? E então é isso. Daí, quando Deus vê a oportunidade certa para o espírito voltar de novo, para pagar as dívidas, né? Então Deus vai ficar um tempo estudando. Daí Deus manda, vai ficar um tempo lá estudando. Daí fala assim, tal tempo você já vai voltar para a Terra, vai reencarnar. Né? Daí vai voltar em outro corpo, com o mesmo espírito, vai voltar lá para a Terra. Né? Às vezes pode ser até na mesma família, viu, gente? Às vezes, dependendo tanto de anos, às vezes é a mãe mesmo que engravida e dá a luz daquele filho mesmo. Às vezes pode ficar ali entre a família de que se gosta muito, né? Volta ali, dependendo tanto de anos que o espírito sentiu remorso, foi tratado, foi cuidado, ficou estudando. Depois, na hora que Deus vê a possibilidade dele voltar, ele volta. Às vezes na mesma família, no outro lar, com o corpo de homem, se foi um homem, ou com o corpo de mulher, dependendo do que Deus quer para ele. Por exemplo, por quê? Muda de corpo, lógico, que Deus vê que você tem mais possibilidade de melhorar em corpo de mulher, ele te manda em corpo de mulher, se você for homem, aqui nessa. Na outra, ele pode te mandar em corpo de mulher, ou um homem mesmo. Deus vê a possibilidade de que você vai progredir mais sendo um corpo de homem ou sendo um corpo de mulher, né? Deus manda no corpo que ele achar que o seu espírito vai progredir mais. Porque tudo é lei do amor. Deus faz o melhor pela gente. A gente pode ter errado muito. A gente vai ter que pagar aquele pecado igualzinho. Mas é a lei do amor. Ele vai te mandar quando tiver possibilidade, que ele achar o teu espírito, vai progredir. E no corpo, que ele achar mais apropriado. Cuidado desses homens que ficam aí batendo em mulher, viu? Cuidado. Porque vai vir mulher na outra encarnação e vai apanhar do marido. Cuidado. Tô avisando. Tô dando conselho só, né? Quem quiser me ouvir, me ouve. Quem não quiser. Eu não vim aqui tirar o livre-arbítrio de ninguém, não. Viu? Então, vocês façam o que vocês quiserem. Porque também no meu, também não quero que ninguém se meta, né? Então, e vocês também. Eu não tenho que me meter, não. Eu tô aqui só pra, tipo, falar o que vai acontecer. Dar conselho. Mas quem sou eu, né? Olha, gente, sem pretensão nenhuma. Eu vim aqui ensinar as coisas que Jesus ensinava. Tá? Só que Jesus era manso e prudente. Ele era toda a essência divina. Jesus era toda a essência de amor. Toda. Ele era completo. Ele era único aqui no mundo. Ele veio de carne e osso, morrer por nós. Mas ele era único. Ele era completo. Ele era ele era oni, né? Ele era todo amor. Ele era perfeito, né? Mas ele andou perdendo a paciência também. E
Ele era todo amor, ele era perfeito. Agora eu, Salete, sou igual a vocês, talvez sem pretensão nenhuma. Vocês me entendam melhor do que entenderam Jesus. Por quê? Porque eu sou como vocês, né? Eu erro muito também. Nossa, eu erro muito também. A hora que eu já vi, eu já fiz. Falei, puta vida. Falei, nossa senhora, o que eu fui fazer? O que eu fui falar, né? Meu Deus, me perdoa. Afasta de mim esse cálice, mas bateu, levou, né? Então é isso, gente. Não vai ficar lá eternamente sofrendo, não. Vale do sofrimento. Então, daí volta pra cá, fica um tempo determinado. Eu já estudei sobre isso, mas eu não lembro se é os 9 meses de gestação da mãe, que o espírito fica lá, o tipo de uma incubadora, tipo de um... pra ele pensar. Porque Deus já pôs lá na barriguinha da mãe, já tem espírito, viu, gente? Não é a hora que nasce, não. Pôs lá na barriguinha da mãe, aquele, né? Já tá lá na barriguinha da mãe, já tem espírito, viu? Não é a hora que nasce, que vem com o espírito, que já Deus põe o espírito na hora que nasce, não. Não, senhor. É a hora que ele já pôs lá na incubadora. Bom, o espírito é eterno, né? Tá lá o espírito lá na incubadorinha lá, tá pensando, tá trabalhando, já tá pensando o que vai fazer, tá focado naquilo. Já tá lá na barriguinha da mãe, e já o espiritinho dele já, o corpinho já tem espírito, viu? O corpinho já tem espírito. Mesmo que a mãe dê a luz, mesmo que a mãe já dê a luz e a criança já... dali umas horas ela morre, mas já tem espírito. Mesmo que tenha que abortar porque morreu ali, não teve jeito, morreu ali dentro da barriguinha da mãe, abortou, ele já tem espírito, viu? Deus já põe já com espírito. Quer dizer, a gente já é espírito eterno, né? Então já tá lá na barriguinha da mãe, já tá com o espiritinho. O corpinho já tá com o espírito, viu? Na hora que nasce, não. Porque para animar a carne, precisa do espírito. E o espírito sem a carne, ele não anima. Viu? Então, não vai ficar sofrendo. Então, por isso, as reencarnações. Olha, gente, o dogma das reencarnações, ele é muito difícil de aceitar. Por quê? Porque é uma vida de muito sacrifício. E a gente não aceita muito isso, né? A gente não quer muito sacrifício não, né, gente? Mas nada menos, nada mais do que a gente tenha feito, viu? Não é que o meu irmão fez lá que eu vou pagar, não. Cada um pagando o seu. E ninguém tira pecado de ninguém, viu? Gente, perdão, os católicos que eu vou falar agora. O padre, ele não vai tirar teus pecados e te mandar pro céu. Jamais, gente. Cada um vai pagar o seu. O padre também tem os dele, eu tenho o meu, aquele tem o dele, todo mundo tem o seu. Não é com 100 Pai Nosso, dependendo do... Eu já fui católico, por isso que eu posso falar, né? Não sei se é assim até hoje. Você reza, esse pecado foi muito grande, você reza lá 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria, você tá salvo. Tá nada. O padre é uma boa pessoa. Ele pode te indicar o caminho certo. É bom ir lá se confessar, porque às vezes você não tem com quem desabafar, que você fez uma coisa muito... que você acha que foi muito feia, ou que você acha que você quer se libertar daquilo. É bom ter uma pessoa amiga para dividir, né? Uma pessoa que você sabe que não vai contar para ninguém, né? Como o padre. O padre, ele não vai poder sair falando para todo mundo que você fez. Então, você pode dividir com ele. Parece que é um alívio, né? É um alívio. Ele pode te indicar o bom caminho,
padre, ele indica o bom caminho, porque ele é uma boa pessoa, tá ali, né? Estudou tanto também, né? Mas ele não vai tirar os teus pecados, não. Nem o padre, nem o bispo, nem o papa, nem Jesus e nem Deus. Foi você que fez, então você que pague. Deus, por exemplo, se fez um pecadão. É como eu ensinei, acabei de ensinar. Você fez um pecadão, ai meu Deus, né? Deus pode assim te mandar, que nem eu falei, como pai e filho, pela lei do amor, né? Como pai e filho, não como duas pessoas que se estranharam, se mataram, né? Então, Deus pode mandar assim, pela lei do amor. Não é a lei de Moisés, não, que era o olho por olho, dente por dente. É a lei do amor. Ele pode mandar na mesma família, como sendo, né, pai e filho. Ou depois ele inverte a situação se não deu certo. Mas sempre pela lei do amor. Então, é isso. Ninguém pode tirar o livre-arbítrio de ninguém. Santa Clara, ela fez muito milagre, eu ia falar também nisso aqui, ela fez muito milagre, viu, gente? Quer dizer, milagre entre parênteses, viu? Porque milagre não existe. Milagre é palavra de católico, não existe milagre. Milagre é o quê? É algo sobrenatural. Presta atenção, gente, presta atenção nisso. No nosso planeta não tem nada de sobrenatural, só tem de natural. É natural de nós, dos terráqueos. É natural de nós, não entra nada de sobrenatural. Não entra nada da Lua aqui, não entra nada não entra nada de outro planeta aqui. Não entra nada de Marte, de Júpiter, de Netuno, de Vênus, de Plutão, Urano. Não entra. Não entra nada de outro planeta, não entra nada aqui na Terra. Aqui, o planeta Terra, Deus deu de herança para os terráqueos. O planeta Terra é dos terráqueos. Não entra nada de lá de fora aqui. Não tem nada de sobrenatural. Então falavam milagres, né, os católicos. Não existe. Milagre quer dizer uma coisa sobrenatural. Não existe isso. Então, Jesus não falava milagre. Ele falava, o que eu faço, vocês também podem fazer. Jesus falava que Deus está dentro de nós. Foi Deus que criou a gente. Ele falava que Deus está dentro de nós, que nós somos deuses. E que o que ele fazia, nós também poderíamos fazer. Que era curar e expulsar demônios, plural, demônios. Viu, gente? São demônios, não é um só, não. São muitos. Viu? Não é um ser só, não. Então, o que é, então, quando se faz curas? Um minutinho. Então, o que é, então? Esse tal de milagre aí, essas tal de curas aí. Nada de sobrenatural. Nada entra daqui de sobrenatural. É tudo natural. É de nós. É o que, então? Vamos falar assim, é uma essência que Deus pôs em nós, que a gente também pode fazer, como Jesus. Nós não somos filhos de Deus, irmão de Jesus. Por que Deus, então, deixou Jesus fazer tudo que ele fazia e a gente não pode fazer também? Pode. Nós não somos filhos de Deus, só que nós somos ruinzinhos ainda, né? Ruinzinho. Jesus era a própria essência do amor. Era a própria essência
todo bem. Jesus, ele disse que ele veio aqui para separar, né? Mas ele não veio separar, ele veio unir. É os homens que separaram, é como divórcio. Deus uniu. Mas por causa da maldade do homem, foi criado o divórcio. Então foi o homem que criou o divórcio. Então é a maldade do homem, não de Deus. Foi o homem. Eu não falei sobre Adão e Eva, que Deus montou todo aquele cenário para demonstrar que o homem não ia ser obediente a ele. Ia lá. Primeiro, desobedeceu. Segundo, se iludiu, né? Terceiro, praticaram pecado. Quarto, Caim teve inveja, a inveja do irmão matou ele. Depois foi embora, arrumou uma mulher, né? Em outras regiões, foi embora para outra região, arrumou uma mulher. Então, quer dizer, não era só Adão e Eva no paraíso, não foi só Adão e Eva que erraram. Já tinha mais gente para lá, em outras regiões, que erraram também, desobedeceram a Deus também, né? Então, é tudo aquilo ali. Então Jesus era a própria essência do amor e a própria essência do bem. Nós ainda não somos ainda assim. Se nós fôssemos, não existiria mais doença, mais morte, não existiria mais isso. Jesus não falou que a gente os bons possuirão a terra, os justos possuirão a terra, os mansos possuirão a terra. Isso aqui é herança nossa, planeta Terra. Não vem nada de sobrenatural. Então, o que é? É uma essência que Deus pôs em nós. Por exemplo, um médium de cura. Ele doa dessa essência que ele tem e cura a pessoa. Mas do que ele tem, do que Deus deu para ele, um dom, uma essência. Quando Deus pôs a gente no mundo, ele pôs um pouco de essência divina em cada um de nós. A essência do amor, ele pôs em cada um de nós. Pode ver que até os brutos amam. Nem que for um objeto, nem que for o dinheiro, alguma coisa ama. Cobiça, né? Então, ele pôs essência em cada um de nós. Médium vidente, ele vê, não é o espírito, já expliquei, é o perispírito que ele vê. O perispírito é matéria e espírito ao mesmo tempo. É o envoltório fluídico do espírito. O espírito é energia. Então, o médium, vou explicar o que é médium, porque senão vocês não vão saber o que eu estou falando. Tem gente que é leigo, não sabe nada de espiritismo, né? Então, mete o pau. Tem gente que não passa nem do lado do centro espírita de medo, né? Fala que a gente é bruxo, feiticeiro, essas coisas aí. Não é nada disso não, gente. Não é nada disso. Eu vim aqui ensinar o que Jesus ensinava. Só que Jesus era manso e prudente. E eu, Salete, sou como vocês. Talvez vocês me entendam melhor. Talvez vocês me entendam melhor do que entenderam Jesus, porque talvez vocês me entendam melhor, sem querer ser, né? Porque eu falo a mesma linguagem de vocês, porque eu também sou orgulhosa, egoísta, vaidosa, etc. Então, talvez vocês me compreendam melhor. Então, gente, é isso daí. Então, milagre não existe. É de nós mesmo. Agora eu vou falar sobre mediunidade. Mediunidade. O que quer dizer médium? Medianeiro. Aí, o que é medianeiro?
medianeiro entre os vivos, vamos por assim, os vivos e os mortos. É a comunicação entre os vivos e os mortos. É a comunicação entre os vivos e os mortos. Por exemplo, é o ponto de comunicação entre nós encarnados e os desencarnados. Os encarnados e os desencarnados. Os que estão na carne, que somos nós, os encarnados, e os desencarnados, que são os mortos. Vamos pôr assim, mortos, assim todo mundo entende. Médium. Então, pelo médium, tem médium psicógrafo, médium vidente, médium, tem muitos médiums. Ah, mas eu não sou médium, sempre tem um pouco de mediunidade. Todo mundo tem um pouco de mediunidade. Então, o médium que cura, ele tem essa essência que ele pode doar pro ser que ele quer curar e que ele consegue curar. É uma essência que ele tem, que ele cura. Mas é dele, não tem nada de sobrenatural não. Agora, o médium vidente. Gente, não pense que todo médium é bonzinho, não. Viu? Não é não. Porque tem aqueles médiums videntes, médium psicógrafo, médium auditivo. Eles têm médium que eles vendem isso, né? Eles vendem isso. Eles vendem para, por exemplo, para ver, por exemplo, tua sorte lá. Eles vendem disso. Por exemplo, um médium que lê carta, um médium vidente, que pode ver as coisas, eles cobram. Daí está o erro. O que de graça recebestes, dar de graça o que de graça recebestes. Mas tem gente que tem médium que não pensa assim. Então esses não são os bons não, viu? São médiums bons não, viu, gente? E tem médium psicógrafo que só escreve. Ele vai escrevendo. O espírito pega da mão dele e escreve. Ele só escreve. Ele é psicógrafo. Tem médium que é auditivo. Então, ele ouve e escreve. Ele ouve e escreve. Né? Ouve e escreve. Tem médium que é os dois. É tanto psicógrafo como auditivo. Daí o espírito pega na mão dele e até escreve rápido. Né? Agora, que se for só psicógrafo, o espírito que pega na mão dele usa dessa essência que ele tem, dessa energia que ele tem, e pega na mão e escreve sozinho. Agora, tem uns que já ouve e escreve, só ouve, vai ouvindo e vai escrevendo. Tem uns que são videntes, que vê o tempo inteiro, vê espírito. Porque aqui, nós estamos rodeados deles. Nós estamos rodeados de espíritos. Todos os dias, todas as horas, nós estamos rodeados deles. Viu, gente? Então, que nem eu falei, como eu falei outro dia, eu perdi minha mãe, meu irmão, e meu marido perdeu a irmã, Covid. Ninguém perde nada, viu, gente? Viu? Por isso que quando se perde um filho, uma filha, uma pessoa que ama, não fica chorando muito não, porque eles também sentem, eles sofrem também. Mas o espírito sofre, lógico,
Nós somos espíritos imortais. Nós somos. Todos os nossos sentidos e sentimentos é do espírito. Viu? Como que ele sente depois que ele morreu, que ele perdeu a carne? Não tem mais os olhos para ver, a boca para falar. Como que eles sentem? Como? É o espírito deles. É o espírito que tem sentimentos. É o espírito que tem sentidos. Sentidos e sentimentos é lá do espírito. Não é da carninha. Viu? Então, eles sentem como o nosso pensamento e a nossa vontade. Então, o nosso ponto de comunicação com eles, é isso. Nossos sentimentos e as nossas vontades. Viu? Mas o que? Eu tô falando demais, né? Mas vão dividindo aí, escuta aos pouquinhos. Salvem, vão ouvindo aos poucos, vão vendo aos poucos aí meus vídeos. Eu não tenho muito tempo mesmo, gente, para gravar, perdão, viu? E se vocês gostaram, compartilhem, viu? Eu falei que eu pus uma direção aqui pra mim só, mas eu não anotei nada assim. Dei um direcionamento sobre o que eu ia falar. Então, nós não vamos ficar eternamente em lugares ruins não, viu, gente? Eu até acho que todo mundo vai estagiar um pouquinho no umbral quando morrer, porque ninguém é bonzinho. Ninguém é bonzinho. De vez em quando Deus manda um grupo de espíritos bons, de elite mesmo, da melhor categoria, aqui pra terra, para ensinar. Não sou boa não, gente. Não é eu não, não sou eu não, viu? Manda para ensinar, manda para sofrer, para dar exemplos, né? Viu? Manda um grupo de espíritos bons, às vezes descem para a terra que Deus manda, para ensinar, para dar exemplos, viu? Aquelas irmãzinhas que nem a irmã Clara, São Francisco de Assis, né? Que nem esses santinhos que sofreram tanto por nós, né? Ensinar. São Francisco falava assim, que a gente tinha que ser bom, né? Mas eu sou assim, 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 o que eu faço para melhorar, né? Ele falava pra gente pegar um caderninho e anotar tudo que a gente tinha de ruim na gente e pra gente trabalhar naquilo, pra tentar melhorar aquilo, pra tentar sair daquilo, viu? Pra tentar sair daquela coisa ruim, pra gente progredir naquele ponto. Marcar tudo que a gente tem de ruim pra gente trabalhar naquilo, pra gente melhorar naquilo, progredir naquilo, né? Então, nós não vamos ficar eternamente lá. Às vezes é só alguns anos, às vezes é só uns poucos anos que a gente fica em lugar de sofrimento, depois Deus já manda pra se cuidar. Dali a gente já tem que trabalhar ali pra aprender. Lá em cima mesmo a gente já vai aprender. Depois já manda para, tipo, incubadeirinha, incubadora lá em cima, ficar lá, o espírito pensando no que ele tem que fazer, focado naquilo. Focado naquilo. Então, gente, não é porque eu estou ensinando não, que eu sou boazinha não, que Deus me mandou aqui na terra para ensinar não, viu? Não é não. Jesus... ele, o apóstolo dele, João, era o que mais entendia Jesus, era o que mais compreendia Jesus, era João Batista, né? Porque Jesus, ele ensinava aos outros, mas o que mais compreendia Jesus, no que Jesus ensinava, falava, era João Batista. Não era o que ele mais gostava, não existe isso.
Senão ia haver, como fala, preferimento, né? Senão ele ia ser o preferido de Jesus, predileto lá. Mas não era, não. Jesus gostava de todos igual, de todos iguais. Mesmo aqueles que traíram ele, né? Que aceitaram dinheiro, né? Para trair ele. Mesmo aqueles que tiraram o corpo fora, a hora que Jesus mais precisava, né? Mesmo aqueles. Eram todos iguais para Jesus. Jesus tinha o mesmo amor por todos. Por todos nós, Jesus tem amor. Porque eu costumo falar, não sei se eu já falei, mas eu costumo pensar assim. Jesus nasce todos os dias ao amanhecer e morre todos os dias ao entardecer por nós. Para vir ensinar, para vir ajudar, para vir ensinar, para vir ajudar. E ele morre todos os dias. Porque o homem ainda não entendeu Jesus. Não conseguiu ainda entender. Então, sem querer ser pretensiosa, né? Eu vim ensinar as mesmas coisas que Jesus ensinava. Só que Jesus era manso e era bom. Era toda essência de amor, toda essência de justiça, de bondade, de tudo. Agora eu, Salete, não sou. Eu sou igual a vocês. Talvez vocês me compreendam mais. E Jesus também falava muito por parábolas, né? Então, Jesus falava muito por parábolas. Então, aqueles homens daquela época lá não compreendiam nem falavam por parábolas, daí entender menos ainda, né? Falar por parábolas até hoje nós não vamos entender nada. Toda vez que Jesus falar sobre alimento, ele quer dizer assim, conhecimento. Dar de conhecer, dar de saber, ensinar. Toda vez que ele falar em alimento. Vamos ver. Vamos acabar de falar daquele negócio lá que eu comecei a falar. Porque eu falei sobre os animais, eu falei sobre o imperador Constantino, como foi fundada a Igreja Católica. Né? Como foi fundada a Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos contar lá desde o comecinho, por que foi fundada a Igreja Católica Apostólica Romana. Na Idade Média, no ano de 325, 26, 27, essa data aí, 325, 26, 27, na Idade Média. Ficou até chamada a Idade das Trevas, de tanta matança, tanta judiação. Foi assim fundada a igreja. O imperador Constantino, ele tinha um olheiro no meio do povo. Olheiro, de nome Marco, e tipo de um detetive, investigador, sabe? Ele não era bobo, não. Então ele tinha esse olheiro no meio do povo. O povo não sabia que ele era, né, do imperador, não sabia que ele era olheiro do imperador. Então o imperador sai nas ruas, porque tinha as feiras, né, naquela época. Vai lá pra rua, vê o que o povo tá falando, tá fazendo, né, pra ficar de olho no povo. Então, ultimamente, esse olheiro aí, estava ultimamente chegando pro imperador e falando, tá tendo briga no meio do povo. Tá tendo briga no meio do povo. Uns acreditam que morre e acaba. Uns acreditam que morre e depois da morte tem vida, que não volta mais. E uns acreditam que morre, mas depois de um tempo volta. Depois de um tempo volta. Tem vida de novo. Uns acreditam, então, que morre, mas depois de um tempo volta, tem vida de novo. Esses que estavam certos. É a reencarnação. Porque ressurreição, eu já falei para vocês, foi só Jesus que ressuscitou e ressuscitou
algumas pessoas naquela época lá. O que é ressurreição? Voltar no mesmo corpo, com o mesmo espírito, no mesmo tempo. A reencarnação é diferente. Você volta com outro corpo, com o mesmo espírito, em outro tempo. A ressurreição é diferente. Você voltava com o mesmo corpo, ao mesmo tempo, viu, gente? Com o mesmo corpo, com o mesmo espírito, no mesmo tempo que estava se vivendo. Jesus ressuscitou Lázaro, tirou ele dos mortos. Jesus ressuscitou um moço, o filho de uma viúva que tinha morrido e a mãe estava sofrendo, chorando muito. Jesus ressuscitou aquele moço, fez ele levantar dos mortos, naquele tempo lá, tá? Fica bem claro. Então uns acreditavam assim. Daí, ultimamente, esse olheiro estava chegando e falando isso para o imperador. O imperador se enfezou. Ele falou, eu hei de acabar com isso e tornar isso uma coisa só. Porque tinha feirinha, como tem agora, né? As feiras, o povo ficava na rua e brigava, hein, gente? E brigava como se briga agora, por causa de religião, né? Por causa de religião, o povo brigava, era mais ferrenha. As brigas dele naquela época chegavam até a se matar, né? Se mata até hoje, por causa de religião, vai se matar naquele tempo, né? Então, a briga era ferrenha. Então, o povo tá falando isso. Então, o imperador se enfezou, ele falou assim, eu ia acabar com isso. Eu ia tornar isso uma coisa só. Daí, naquele tempo, já tinham os padres, os bispos e tinham papas. Se não me engano, era 3 ou 4. Cada um ficava numa região de Roma, ali. E nenhum deles queria sair da região onde que estavam, porque eles estavam... Estava tudo bem para eles, estava tudo certo ali, então eles não queriam sair daí, para ir para outro lugar. Então, tinham acho que 3 ou 4 papas. Daí, então, como Jesus, como o imperador falou, eu hei de tornar isso uma coisa só, daí ele fez aquelas reuniões em Niceia, em Constança, Constantinopla, com eles lá. Um minutinho. Ai, gente, aqui na minha casa é meio difícil por causa da bicharada. E por causa do tanto de coisa que tem pra fazer. Então, daí ele fez a reunião lá com os bispos, com os padres, com os papas, né? Em Constança, em Constantinopla, depois foi em Niceia, fez lá as reuniões. Bom, fez tudo aquelas reuniões, um tempão lá. Daí ficou tratado assim. Ficou tratado assim. Que quem acreditasse que morresse e voltasse, depois de um tempo voltasse, que ia ser taxado de herege, bruxo e feiticeiro, né? E que ia ser julgado, e que se fosse bruxo, herege, feiticeiro, ia morrer no fogo da Inquisição Católica, Apostólica, Romana. Então, daí o que aconteceu? Muitos padres foram mortos, bispos, né? Os papas não. Muitos padres, bispos, eles foram mortos ou exilados, porque eles não compactuavam nisso. E depois houve aquela barbaridade que eu contei para vocês, né? Inquisição,
que quem acreditasse nisso, às vezes nem a pessoa nem era nada disso, sabe? Às vezes tinha algum problema mental na família, a família já ia lá e denunciava porque as pessoas queriam tirar o corpo fora, então só matava aquele lá, ia ser martirizado, né? Porque eles falavam que ia ter um julgamento, mas depois que entrou ali naqueles porões, ali não voltava mais, viu? Então tinha um julgamento lá entre eles lá, porque eu li o livro sobre Inquisição, mas não voltava mais. Um dia um homem, acho que eu contei para vocês também, foi fazer o nome do pai num cachorro dele, devia de gostar muito do cachorro, o cachorro estava doente e o vizinho viu. Daí o vizinho foi lá e denunciou ele. Daí ele foi lá martirizado, nunca mais voltou também. Eu li assim, rixa entre pessoas assim, que um não gostava do outro, ia lá, falava qualquer besteirinha lá, já ia para morrer, já ia lá, a religião. Daí eles vinham e recolhiam, né? A igreja lá recolhia e julgava lá. Então, se conseguia sair do martírio vivo, ia ser queimado ainda. Então, foi isso. Depois eu contei, né? Que os gatos morriam junto com os donos, teve a peste negra, os gatos foram muito martirizados, principalmente os pretos. Olha, gente, eu acho que quem gosta de gato preto, azul, cor-de-rosa, amarelo, branco, não tem disso não, viu? Quem gosta, gosta. Não tem esse negócio. Os pretinhos que sofriam mais, tadinhos, viu? Olha o sacrifício que esses bichinhos vieram fazer por nós, viu, gente? Cuida deles, viu? Escuta Chico Xavier falando sobre os animais. Tentem ver o vídeo que Chico Xavier gravou por causa dos animais, viu? Ele gravou um vídeo falando sobre os animais, que os cachorros até eles morrem logo quando eles perdem o dono, porque eles acham que eles não têm mais o que fazer, eles não têm mais função. E realmente morre logo. Os cachorros, viu? E os gatos também, os gatos eles somem. Quando eles gostam muito do dono e vê que o dono morreu, eles somem. Se eles tiverem condições de sumir, eles vão embora, eles morrem por aí. Então, daí eles foram... Houve toda essa coisa aí, foi chamada a Idade das Trevas, ficou chamada, né? E deu a peste negra, eu já falei para vocês disso, né? Continuação da história. Houve a peste negra porque mataram muito gato e os ratos começaram a predominar e dava doença. Eu não sei se é contagiosa ou não, mas eles achavam na época que era contagiosa. Então apareceu a primeira bolha, a pessoa já ficava doente, né? Muito doente. Já apareceu as primeiras bolhas, tinha gente muita gente foi enterrada viva, viu, gente? Muita gente foi enterrada viva por causa daquelas bolhas, mas eu acho que nem era doença contagiosa, era porque tinha muito rato. Se não fosse Deus por a mão e se não tivesse outros bichinhos para comer os ratos, não que nem os gatos, né? Porque naquela época eles comiam rato. Agora não come não, tem um monte de coisa gostosinha aqui, né? Que a gente gasta uma fortuna por causa das coisas gostosinhas que a gente dá para os gatos, né? Para os cachorros também. Então é isso, gente. Então houve tudo aquilo lá. E é o que eu já contei, né? Eu não sei quantos anos durou a Inquisição, não, católico. Eu não sei falar para vocês quantos anos durou a Inquisição Católica Apostólica Romana, eu não sei. Bom, então eu já falei do milagre, que não existe milagre, que é tudo aqui do planeta Terra. Nós vamos aqui, gente, planeta Terra, nós recebemos a Terra de herança de Deus. E olha o que nós estamos fazendo, estamos acabando com a Terra. Nós estamos se matando, né? Um matando o outro. Matando o outro aqui, os terráqueos estão se matando, né? Estão em guerra, estão se matando. Até eu acho que aquele concurso de Miss Universo, não é Miss Universo, gente.
Jamais. A Terra não é o universo. A Terra é o planeta Terra. A Terra foi dada por Deus para os terráqueos, para nós. Os de Marte foi dado, eles também estão lutando como nós para progredir. Todos os planetas estão lutando para progredir. Mas eles vão ficar ali em Marte. Os marcianos vão ficar em Marte. Os de Júpiter vão ficar em Júpiter. Os de Netuno vão ficar em Netuno. Foi o planeta que Deus deu para eles. Deus deu para eles. O planeta Terra é nosso. É dos terráqueos. Não é dos marcianos. É como eu disse. O homem chegou a Marte e não viu ninguém. Não viu nada. Deus deu possibilidade do homem chegar a Marte. Mas os nossos olhos da carne, nossos ouvidos, nosso faro, todos os nossos sentidos e nossos sentimentos não conseguiram captar, porque eles têm espíritos, mas não são da mesma constituição nossa, das mesmas substâncias, da mesma composição nossa, não são. Então, nós não podemos penetrar lá. O homem penetrou no mundo deles, mas não pode penetrar no que eles são, no que eles têm, nada. É a mesma coisa que eles viessem para cá. Talvez já tenham vindo, sim, mas eles também não vão ver nós. Não vão captar nada do que a gente tem. Pode ficar sossegado, gente. Pode ficar sossegado. E sem querer ser pretensiosa, mas eu gostaria, gente, eu gostaria muito que todas as autoridades do mundo inteiro tivessem me ouvindo agora, do que eu vou falar agora. Gente, aqui no Brasil, né, eu acho que nos países do Ocidente aqui é presidente que fala. Nos outros países eu não sei, no Oriente eu não sei quem fala lá. Aqui é presidente. Eu gostaria que todas as autoridades máximas desses países me ouvissem agora. Gente, já pensou como nós pudemos penetrar em Marte? Já pensou se os marcianos, eu não sei se eles são um pouquinho melhores que nós, é mais ou menos igual, porque se Deus deu a possibilidade de nós penetrarmos lá, é porque deve ser mais ou menos igual, um pouquinho mais ruinzinho que nós, um pouquinho mais bonzinho, não sei, ou mais ou menos, sabe, na mesma faixa, mas nada que eles também não tenham que progredir como nós, lutando também, sofrendo, tendo doença, né, cometendo erro, cometendo pecado. Eles também vão. Eles também vão ter a luta deles. E nós. E nós a nossa. Eles a deles e nós a nossa. Né, para progredir. Porque todas as ovelhas, o universo inteiro que Deus criou, vai ter o paraíso como herança. Na própria habitação. Os de Vênus em Vênus, os de Marte em Marte, de Júpiter em Júpiter, Netuno, Plutão, é assim. A Terra. A herança que Deus deu para nós, para os terráqueos, é o planeta Terra. A gente tem que cuidar bem dele. Então, vou falar para as autoridades máximas de todos os países do universo. Do universo, do planeta Terra agora. Planeta Terra. Gente, os terráqueos estão se matando, gente. Os terráqueos não estão cuidando do planeta, da habitação. Então, a própria habitação Terra vai ser dos terráqueos. Porque quanto sangue que a Terra já não secou, quantas lágrimas que a Terra já não secou, não é? Então, ela é nossa. E o que a gente está fazendo com a Terra?
a gente está se matando, um matando o outro aqui, os terráqueos estão se matando. Gente, os terráqueos estão se matando. Então, aquele concurso lá que eu estava falando de Miss Universo, não é Miss Universo. Devia ter chamado Miss Terráquea. Miss do planeta Terra. Porque todos os mundos são habitados, todos os planetas são habitados. Então, aqui não é o universo, aqui é a Terra. Então, devia de ser Miss Terráquea. Bom, vamos supor que os marcianos chegassem aqui e eles fossem um pouquinho mais ruinzinhos que nós. E Deus deixasse eles penetrarem na Terra e ver a gente, e ver tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, sentir todos os nossos sentidos, todos os nossos sentidos, todos os nossos sentimentos, se eles pudessem sentir todos os nossos sentidos, todos os nossos sentimentos. Já pensou se o marciano viesse aqui em bando de marciano? Eles fossem um pouquinho mais ruinzinhos que nós e começassem a cobiçar nossas coisas. Hein, gente? Daí eu acredito em guerra. Daí a gente teria que guerrear para proteger o nosso planeta. Daí a gente tem que guerrear para proteger o nosso planeta dos marcianos. Né? Agora a gente tá se matando aqui. Tá acabando com tudo. É uma tal de bomba atômica ali. É uma tal de bomba nuclear, sei lá, se é a mesma coisa. Gente, para com isso, gente. Para com isso enquanto é tempo. Porque cada um vai pagar o que é seu. Veja bem o que faz. Agora nós estamos destruindo o nosso planeta. Nós estamos se matando. Os terráqueos estão se matando. Né? Já pensou se os marcianos chegassem e queressem tomar tudo de nós? Daí eu acredito em guerra. Daí a gente teria que se defender com as armas que a gente tem. Sim. Mas agora terráqueo, brigar com terráqueo, gente. Tacar bomba na terra, matar... já pensou naquele livro que eu disse lá, Cartas de uma Morta? Cartas de uma Morta, né? Que ela foi mais ou menos em 3 ou 4 planetas, porque ela era uma pessoa boa e Deus deixou ela visitar uns planetas. Aí eu acho que foram 3 ou 4. Me parece, pelo que eu lembro, Júpiter, os moradores de Júpiter, eles são melhores que nós. Já são mais desenvolvidos que nós. O espírito deles é mais desenvolvido que nós. Já pensou se Deus desse possibilidade para eles vir aqui penetrar nosso planeta? Daí eles chegavam aqui, eles já são espírito mais desenvolvido que nós. Não porque eles foram criados melhores que nós, senão ia haver privilégio. Não houve privilégio nenhum, eles também tiveram que lutar. Vamos supor que eles já estejam numa condição melhor, evolutiva melhor que a nossa. Já pensou se viesse Deus, mandasse um grupo de jupiterianos, não sei como fala, aqui no nosso mundo e conseguisse ver e sentir todos os nossos sentimentos, todos os nossos sentidos, tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, observar, ficar dias e dias aqui observando. Daí, nós ia ser tipo motivo de chacota, né? A hora que eles chegassem lá, eles iam conversar com os outros jupiterianos lá, ia falar assim, os do planeta Terra, eles estão se matando. Eles estão se matando, eles estão acabando com a raça lá. Eles estão acabando com o planeta. Eles estão acabando com... Eles mesmos estão se matando. Eles estão se matando e eles estão acabando com todo mineral, vegetal, animal. Eles estão acabando com a habitação deles. Eles estão acabando com o planeta Terra, com a habitação deles. Tem uma tal de bomba lá, atômica, que aonde que eles soltam aquilo, acaba com um país. Acaba com o país. Se sobreviver alguém, vai morrer de câncer. É uma doença lá que mata.
né? Por causa dessas bombas atômicas, desses venenos no ar, né? Ah, eles estão se matando lá. Estão destruindo todo o planeta. Quero ver para onde eles vão, que eles vão ficar sem planeta. Quero ver para onde eles vão depois. Quero ver para onde eles vão. Aqui eles não vão entrar. Aqui eles são muito ruinzinhos, então eles não vão entrar aqui não. Já pensou, gente? Hein? Para com isso, viu, gente? De ficar brigando. Dessa luta sem sentido. Por quê? Sem sentido. Essas guerras não tem sentido. Ô, gente, eu também brigo, viu? Eu sou briguentinha também, viu? Chata pra caramba. Mas nada de desejar que aquela pessoa morra. Nada de querer matar a pessoa. Nada de querer matar. Minha gata passou aqui na frente. Viu? Nada de querer matar. Eu não. Deixa que Deus julga. Deus que sabe que faz que aquela pessoa. Deus que sabe que faz. Porque Deus, o Deus é justo. Ele está dentro de nós. Ele sabe tudo. Ele sabe o que vai ser do nosso espírito amanhã. Ele sabe o que vai ser do nosso espírito. Nós vamos estar sendo enterrados amanhã. Ele sabe o que vai ser do nosso espírito daqui 1000, 2000, 3000 anos, porque o espírito é eterno, né? Então, nada de desejar que o outro morra, de matar outra pessoa. Cada um vai pagar o que é seu, gente. Deus sabe o que faz, né? Nada de querer arrebentar com outra pessoa. Vai voltar para você mesmo. Vai voltar para você mesmo. Então, pensa bem antes de fazer alguma coisa, né? Eu acho que se os marcianos pisassem aqui, por exemplo, se eles fossem um pouquinho mais ruinzinhos que nós, então, se eles penetrassem aqui, cobiçassem o que a gente tem, queresse guerra com a gente, então, acho que a gente tinha que se defender com as armas que a gente tem. Agora... Os terráqueos estão se matando, gente. Para com isso. Eu sinto raiva também. Eu sinto raiva. E a raiva, quando eu sinto raiva de alguém, reflete em todo o meu organismo. Me dá dor de cabeça, me dá tontura, que eu tenho labirintite. Eu vomito. Juro por Deus para vocês, eu fico muito ruim. Então, toda doença da gente vem dos nossos sentimentos. Viu? Dos nossos erros e dos nossos pecados. Vem lá, sei lá. Eu vomito, me dá dor de barriga, me dá um diabo a 4. Diabo a 4. Diabo, né? Não existe um só, não, viu? Existem muitos. Viu? E eles fazem a folia mesmo. É o orai e o vigiai de Jesus. Orai e vigiai. Orai todo mundo sabe o que é, né? Agora o vigiai ninguém sabe. Vigiai os seus pensamentos, as suas ações. Viu? O que a gente faz vai voltar pra gente mesmo. Então é bom a gente ser bonzinho. Então, gente, eu vou acabar por aqui. Viu que eu já falei demais. E na próxima vez eu vou voltar falando sobre o demônio. Sobre Pilatos. Vou contar a história, porque ele lavou as mãos. Viu? Agora eu vou encerrar por aqui. Mas eu gostaria muito que as autoridades máximas de todos os países, sem querer ser pretensiosa, porque eu não vim aqui para isso, não quero isso, não sou isso. Está muito longe de mim ainda ser pretensiosa. Pensem nisso. Gente, para com essa guerra inútil, com essa guerra sem sentido. Né? A Rússia, como assim? A Rússia e a Ucrânia, gente, são quase irmãos de sangue ali. Se acontecesse uma guerra ali, eles tinham mais que defender um outro, se juntar, se unir, se proteger, um defender o outro. Eles tinham que se unir, não se separar dessa forma. Eles são quase irmãos de sangue. Agora as outras guerras eu entendo menos ainda. Não sei, porque... Jesus pisou naquelas terras, devia de ser terras sagradas.
as coisas mais lindas do mundo. Devia ser aquelas terras lá, gente, devia ser as terras mais lindas do mundo, onde Jesus pisou lá. Gente, devia de ser as terras mais de luz, não de guerra, né? Foi onde Jesus pisou, naquelas terras lá. Eu não entendo, são guerras sem sentidos. Não tem sentido de ser. Vamos tentar ser melhor, né? Vamos tentar ser melhores. Ai, gente, sem querer dar uma de boazinha, porque eu tô falando aqui, mas é o que eu falei pra vocês, né? Eu também brigo, viu? Eu também sou chata, eu também tenho raiva. Mas nada de querer matar o outro lá. Porque matar, olha lá aquele lá em cima. Ele que sabe, ele pôs nós no mundo, ele que julga nós. Ele conhece nós, ele conhece nós todo. Ele sabe que vai ser daqui 3.000 anos nós, no nosso espírito, 4, para toda a eternidade. Ele sabe dia por dia o que vai acontecer. Ele sabe quando vai acontecer uma situação, como o seu espírito vai agir. Mas ele deixa a gente ter o nosso livre-arbítrio, a gente escolha. Né? O nosso anjo guardião está lá para ajudar a gente. Está lá para ajudar a gente. Para mostrar a direção certa. Ele está lá só para mostrar a direção certa, para te dar conselho. Mas tem 2 caminhos. Você siga aquele que você quiser. Ele está lá só para te dar conselho. Mas tem gente que é tão ruim, não ouve não. Daí segue o caminho ruim. Mas daí a estrada é muito mais difícil de percorrer, o caminho é muito mais difícil, mais trevoso, mais espinhoso, né? É muito mais difícil. Não tem, né? Ele escolhe um caminho muito longo, muito longo, muito mais espinhoso para ele. Bom, gente, então tchau, até a próxima, viu? Depois a gente vai falar sobre os demônios, porque não existe só não. Vai falar sobre Pilatos, porque ele lavou as mãos. E quem quiser saber sobre quem foram os gentios, os saduceus, quem quiser saber quem foram eles, é só comprar os peageiros, os fariseus, os escribas, os publicanos, os nazarenos, os samaritanos. Ó, o evangelho, aqui no começo do Evangelho segundo o Espiritismo tem, viu? Quem quiser saber quem foram eles, os publicanos eu lembro que foram, eu já li faz muitos anos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Cobravam imposto ali de Roma e das regiões ali, das regiões de Roma, né? Eram os cobradores de impostos publicanos. Agora os outros, gente, se vocês quiserem saber mais certinho, compre o Evangelho segundo o Espiritismo e compre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que vocês vão achar tudinho lá, viu? Comprem, deve ser caro não, viu, gente? Tchau, uma boa noite, fiquem com Deus, pensem no que eu tô falando, tá?